importante para você que está aqui no templo, para você que está nos ouvindo daí, da onde estiver, né? Sabemos que nós estamos passando por um momento muito difícil. Já temos mais de um mês que a gente não se reúne aqui no templo para adorar ao Senhor junto com as pessoas. Então eu gostaria de dizer para você que a partir de domingo agora a gente vai estar voltando a se reunir aqui no templo. A gente vai cumprir aqui os cultos oficiais, né? Então a gente vai estar reunindo aqui no domingo às 9h30 da manhã e às 18h30. E a gente também vai fazer a transmissão desse culto através dessa live, dessa mesmo que você já nos assiste. Então, se você quiser e puder vir aqui no templo, você vai ser muito bem recebido para adorar o Senhor junto com a gente, né? Foi colocado um decreto da prefeitura para que a gente possa cumprir e deixar os espaços adequados aqui. A gente vai cumprir essa norma. Todos devem vir de máscara e fazer o uso do álcool em gel que a gente vai estar disponibilizando aqui na igreja. Então, se você, né, talvez já está com saudade de se reunir, saudade de vir no templo, a partir desse domingo, os horários oficiais de culto, você está sendo convidado e a gente vai ficar muito alegre de receber você aqui. Amém? Então, é uma notícia que nos deixa muito feliz de estar adorando ao Senhor junto. Amém? E que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Lembrando a você que a gente vai cumprir toda a regra que foi colocada pela prefeitura. Então, fique atento para que nós venhamos louvar, engrandecer o nome do Senhor com responsabilidade e com muita preocupação também, para que nós possamos, né, evitar a proliferação desse vírus que tanto assusta tantas pessoas. Amém? Então, fica aí o convite e eu espero você aqui no domingo às 9h30 da manhã, em nome de Jesus Cristo. E essa live que está sendo transmitida todos os dias, às 20 horas, a gente vai estar transmitindo somente os cultos. No domingo, 9h30 e às 19 horas à noite, às 18h30 à noite, e também nas quarta-feiras, 20 horas. Amém? Então, se você já se acostumou a ver o culto pela live, vão ser esses horários. Em nome de Jesus Cristo, fique atento para que você possa receber mais do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Sem maiores delongas, eu gostaria de trazer uma palavra do Senhor para o nosso coração, e gostaria que você que estivesse aí na sua casa, que está aí participando junto comigo desse culto, abrisse a sua Bíblia comigo lá no livro de Jonas. Vamos falar um pouco sobre Jonas, em nome de Jesus. Jonas, vamos ler o versículo 1, o capítulo 1, o versículo 1 e o versículo 2. Está escrito assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai para a grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E vamos pular para a gente ler também Jonas, o versículo 3, o capítulo 3, o versículo 10. Jonas 3, o versículo 10 fala assim, olha: Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não fez. Amém? Só esses versículos aí. Você que está aí na sua casa, eu gostaria que você colocasse o seu coração diante de Deus agora e fizesse uma breve oração. Você que está aqui, ore ao Senhor, deixe o Espírito Santo de Deus falar no seu coração. Senhor Deus e Pai, nessa noite eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha tocar nesse coração que nessa noite, ó Pai, está ouvindo esta palavra. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor faça algo. Ó Deus, que o Senhor possa trazer, ó Deus, a diferença, ó Deus, sobre essa vida. Ó Pai, que essa palavra que o Senhor deixou, ó Pai, registrada para nós,
seja, ó Pai, alimento para que possamos, ó Pai, a cada dia lutar pela causa que o Senhor colocou em nossas mãos. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa cada vida, testifica, Espírito Santo, em cada coração a Tua palavra, para a honra e para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Irmãos, o que eu li aqui para vocês foi o início do livro de Jonas e o final, né? O livro de Jonas, irmãos, é uma citação, uma passagem da Bíblia muito conhecida. É uma palavra que eu, desde pequeno, já ouço contar essa passagem de Jonas como uma história, né? A palavra de Deus vem a Jonas e diz para Jonas, para ele ir para Nínive pregar a palavra ali naquela cidade, porque o Senhor fala que aquela cidade estava tão contaminada com o pecado, estava tão inabitável a presença do Senhor, que o Senhor decidiu fazer algo como se fosse a justiça de Deus ali naquele lugar, destruir aquela cidade. Ele já não achava graça mais naquele povo, ele queria destruir, mas o amor de Deus é tão grande que antes dele fazer isso, ele levanta Jonas, ele chama Jonas, né, como se fosse uma conversa no pé do ouvido, e fala assim: Jonas, vá naquela cidade de Nínive e fala para eles a minha pretensão, fala para eles que eu vou destruí-los, porque o que eles fazem, a malícia deles, o pecado, aquilo que é abominável a mim, ao Senhor, chegou até a mim, e eu já não aguento mais, eu vou destruir. Mas antes disso, eu quero que você vá lá e os avise, e fala da palavra, fala o que eu estou te ordenando. Aquela cidade, irmãos, era tão perversa, era uma cidade de muita covardia, e Jonas, ele fica atemorizado, ele não quer ir naquela cidade, e ao invés de ir para aquela cidade, Jonas resolve ir para outra cidade. A palavra de Deus fala que, se você continuar lendo, fala que Jonas decidiu fugir da presença do Senhor, ele decidiu sair da vontade de Deus, para não realizar aquela missão que Deus tinha dado para ele, porque ele tinha medo de chegar naquela cidade e ser apedrejado, ele tinha medo de chegar naquela cidade e ser morto, porque os boatos que se ouviam da cidade de Nínive é que aquele que chegava ali, falando da palavra, falando algo que era contra aquilo que eles estavam acostumados a fazer, eles já matavam, já tiravam a vida, e Jonas, atemorizado, ele decide não ir. Irmãos, e quando Jonas ele decide não obedecer aquilo que Cristo mandou, ele começa a passar por situações difíceis, situações complicadíssimas. Ele desce para o porto e, ao invés de comprar uma passagem para Nínive, ele já compra para Tarsis, um caminho totalmente diferente de onde Deus estava mandando ele ir. E no meio do mar ali já começa uma tempestade, e aquele navio já fica a ponto de ir para o fundo do mar, e aqueles marinheiros ali já começam a indagar: quem está fazendo isso? Jonas está ali e ele se declara: é por minha causa. E ele é lançado no mar, e Deus faz com que um grande peixe naquele momento traga a vida de Jonas, o traga e leva ele para dentro do ventre daquele peixe. E ele fica ali, irmãos, 3 dias. Imagina um homem 3 dias no ventre de um peixe, e dali de dentro, de tudo escuro, da onde ele já não via mais nada, talvez já não via mais solução para a vida dele, já achando que iria morrer, ele clama ao Senhor, e o Senhor o devolve em terra seca. E aí sim, ele vai, prega ali na cidade de Nínive. Aquela cidade toda, irmãos, ela se arrepende, faz um propósito com Deus, se veste de pano de saco e faz jejum, e Deus livra eles daquela fúria, da fúria de Deus. Irmãos, e eu queria que você nessa noite meditasse nessa história. Eu contei uma história aqui bem resumida, mas se você ler o livro de Jonas, você vai ter um entendimento bem maior. Não porque você é muito inteligente talvez, mas eu creio que quando você lê, pedindo ao Espírito Santo para te dar direção, pedindo ao Espírito Santo para te mostrar entre linhas o que Deus quis dizer, eu acredito que Ele vai te mostrar algo que a gente ainda não viu. Então eu te aconselho, leia o livro de Jonas, mas já pensando nessa palavra que eu vou ministrar ao seu coração. Então Jonas,
ele é ali surpreendido pelaquela situação. Deus, ele livra aquele povo da ira. Mas eu quero voltar lá no primeiro momento de quando Deus chama Jonas para ir a Nínive, e ele fica aterrorizado e atemorizado. Ele fica sem querer ir lá. E nessa noite, você aí prestando atenção nessa história, lendo essa passagem da Bíblia, eu queria te fazer uma pergunta. Qual seria a sua atitude naquele tempo? Qual seria o seu posicionamento diante de Deus se Ele te mandasse para uma cidade que botasse medo em você, que ali só tinha notícia de morte através de uma pessoa que fosse falar de Deus? Qual seria a sua atitude? O que você faria? E eu quero que você pense, e eu quero que você reflita. O que você faria? Você iria para Nínive para pregar a palavra? Ou você se absteria dessa missão? Pense no seu coração. E se você respondeu que iria, talvez você já conhece o final da história, já sabe o que Deus fez naquele lugar. E se você disse que não iria, talvez você já se imaginou a dificuldade que é. Mas essa resposta é você e Deus. Você iria ou você não iria? Eu gostaria de não ficar julgando aquele que vai ou aquele que não vai. Mas eu queria aqui relatar a história de Jonas para você e aprender um pouco sobre a história de Jonas. Aquilo que Jonas fez, a consequência que trouxe e aquilo que aconteceu ali, e que a gente pudesse aplicar na nossa vida. A primeira coisa que eu queria deixar para você, tanto você que respondeu que iria, tanto você que respondeu que não iria, a certeza que nós temos é mais fácil obedecer a Deus. Isso é sem dúvida, é mais fácil obedecer a Deus. Mas quando nós estamos diante de uma situação que nos traz medo, quando nós estamos diante de uma situação que nos traz incerteza, nós paramos duas vezes para pensar: será que isso é de Deus? Será que Deus está me dando realmente essa missão? Deus dá uma missão para Jonas, mas ele não obedece. Ele tenta fugir para outra cidade fora da vontade de Deus. Esse é o posicionamento de Jonas. Ele resolve fugir para outro lugar. Ele não quer fazer aquilo que Deus mandou, ou seja, ele já começa a desobedecer a Deus. E essa desobediência, irmãos, leva a Jonas a viver várias situações. As situações difíceis, as situações terríveis. Jonas, ele começa a navegar ali no navio, que começa uma navegação tão tranquila. Mas quando chega no meio do mar ali, ele se depara com uma tempestade terrível. Ele é engolido por um grande peixe. Ele se vê no ventre de um peixe ali, a ponto de falecer, a ponto de perder a vida. E ele começa a clamar ao Senhor. Pela desobediência de Jonas, ele começa a passar uma situação terrível. Por isso eu te digo, é mais fácil obedecer ao Senhor, ainda que nós não estamos vendo o resultado. Hoje, se nós lemos o final da história de Jonas, nós vamos ver o resultado. Mas Jonas, ele não tinha o resultado. Ele tinha a incerteza, ele tinha a dúvida, ele tinha o medo, e ele tinha que vencer isso tudo para chegar até Nínive. E se a gente levar isso em consideração, irmãos, a gente vai ver que muitas vezes nós estamos igual Jonas. Você está igual Jonas. Eu estou igual Jonas. Eu estou desobedecendo ao Senhor. Porque uma coisa é certa: Deus tem nos chamados a cumprir uma missão. E eu quero te perguntar: você tem respondido a essa missão? E talvez você pode chegar perto de mim, e talvez você pode me falar: Valmir, eu não ouvi Deus falar de missão nenhuma para me fazer. Eu ainda não consegui ter essa experiência da voz de Deus tão clara, me mandando ir a algum lugar e cumprir uma missão. Mas eu quero te dizer, irmãos, que se você ainda não conseguiu essa experiência, a palavra de Deus nos deixa registrado que existe uma missão para todo aquele que crê no Senhor, que é ir até os confins da terra e pregar a palavra de Deus. E talvez nós temos negligenciado
em pregar a palavra de Deus. Ou seja, nós estamos desobedecendo aquilo que o Senhor nos designou, como Jonas estava desobedecendo. E tem pessoas ainda, irmãos, com situações mais graves. É porque Deus fala, Deus confirma, Deus fala com a voz audível, porque a pessoa já tem experiência, já anda na caminhada, e ela não cumpre. Ah, mas eu nunca falei com o Senhor que eu não ia fazer. Jonas também não falou que não ia fazer, mas Jonas começou a ter uma atitude que deu a resposta. E aí eu quero te dizer, a sua atitude, ela dá a resposta para aquela missão que o Senhor está trazendo à sua vida. Jonas não responde, ele apenas se dispõe a sair da presença de Deus. Ele se dispõe a sair da presença do Senhor, ou seja, com a atitude de sair da presença do Senhor, ele já está respondendo ao Senhor: eu não quero, eu estou com medo, eu não posso, eu não sou capaz. É mais fácil obedecer ao Senhor. É mais fácil fazer aquilo que o Senhor está te mandando fazer. É mais fácil obedecer à voz de Deus. Ainda que para você ouvir a voz de Deus, você precisa ler a palavra, você precisa fazer um jejum e fazer um esforço tremendo para que o Senhor fale e te mostre a direção. E eu quero te dizer uma coisa, e nessa noite eu queria que você estivesse bem atento. A maioria das vezes, a direção que o Senhor nos dá, a direção que o Senhor me dá, ela não é agradável àquilo que eu quero. Ela não é agradável àquilo que eu pensei para a minha vida. Muitas das vezes o caminho que o Senhor tem mostrado para nós trilharmos, ele é cheio de espinho, porque a palavra do Senhor diz que no mundo nós teríamos aflições, e essas aflições, irmãos, ela vem com mais violência, ela vem com mais intensidade, quando nós queremos agradar e obedecer ao Senhor. Não tem jeito, porque quando nós queremos obedecer a Deus, irmãos, nós somos alvo do inimigo. Nós somos, irmãos, deparados com armadilhas do demônio no caminho. Nós estamos, irmãos, sujeitos a deparar com uma barreira que o diabo colocou para que nós não possamos transpor. Eu quero te dizer que quando você resolve obedecer ao Senhor, fica mais difícil ainda cumprir a missão. Não porque você é incapaz, não é isso que eu estou falando, porque incapaz todos nós somos, mas é o Senhor que nos dá a capacidade de vencer, e é Ele que segura na nossa mão e nos leva adiante para a vitória e cumprir a missão. Não pense que você é incapaz, porque incapaz todos nós somos, mas o Senhor nos capacita. O Senhor não escolheu os capacitados, mas Ele escolheu aquele que é obediente e que quer ser capacitado por Ele, se deixar ser corrigido, se deixar ser aprendido, se deixa que o Senhor faça da sua vida uma nova história. Deixa aí o Senhor fazer da sua vida uma nova história, em nome de Jesus Cristo. É isso que Ele quer de nós. Fazer a vontade de Deus, irmãos, não é tão difícil. Quando nós deixamos o Senhor nos guiar, a vontade de Deus fica bem mais fácil. A vontade de Deus, ela vem nas nossas vidas. Lá em Jonas 3:3, nesse livro que nós estamos lendo aí, eu vou ler só um pedacinho, que fala assim, olha: levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Irmãos, aqui a palavra de Deus fala que Jonas, ele se levanta e resolve a percorrer a cidade. Jonas se levanta e resolve a falar aquilo que o Senhor tinha mandado. E para surpresa de Jonas, na hora que ele começa a falar, as pessoas ficam assim atônitas, elas ficam ouvindo, elas ficam atemorizadas, elas ficam sensibilizadas. Então Jonas é surpreendido por aquela situação. E eu quero te dizer, você que foi chamado para uma missão, e aquela missão te dá medo, aquela missão te dá incerteza e te dá dúvida, saiba que se é o Senhor que te chamou, você vai ser surpreendido pela resposta.
Porque quando você chegar ali para abrir a boca e falar o que Deus mandou, eles vão ter ser testificado pelo Espírito Santo de Deus. E ao invés de você ter uma má resposta, eles vão dizer um muito obrigado. Eles vão te dizer, eu precisava ouvir essa palavra. Eles vão te dizer, eu precisava ouvir da boca de um profeta de Deus o que eu preciso fazer. Então, irmãos, é mais fácil cumprir a vontade de Deus, ainda que você vê lá na frente uma dificuldade, mas quando você estiver chegando lá, o Senhor vai abrir os caminhos, assim como Ele fez com Moisés. Deus mandou Moisés tirar o povo do Egito, e quando ele chegou na frente do mar, ele não sabia para onde ir, o povo todo gritando, e Deus falou, bate o cajado na água, e na hora que ele bateu, irmãos, aquele mar se abriu, o caminho ficou seco, e eles passaram. Mas se ele fosse olhar a distância que eles tinham que percorrer em cima daquela água, ou procurar um navio, não tinha jeito. Mas quando o Senhor te dá uma ordem, Ele vai te proporcionar a cumprir aquela missão. Ele vai te dar o escape. Ele vai te fazer ser vencedor, porque foi Ele que te mandou. E é Ele que quer que você vá. Então vá, não tenha medo. Não se restrinja à sua incapacidade, porque o Senhor te capacita para fazer muito mais daquilo que você pensa que pode fazer. Deus deu a Jonas toda a instrução que ele precisava. A instrução que Deus deu a Jonas, irmãos, é ir lá e pregar a palavra. Era o que ele precisava saber, é o que ele precisava fazer. Talvez Deus já te deu a missão. Vai lá e faz, desse jeito. Vai lá e cuida daquela célula. Vai lá e assume aquela célula. Vai lá e discipula aquela pessoa. Vai lá e fala de Deus para aquela pessoa que está ali bêbada no canto da rua. Vai lá, eu estou te pedindo, eu estou te ordenando. E quando a gente não cumpre, irmãos, a nossa vida fica mais difícil. A nossa missão fica mais difícil. Eu quero te perguntar nessa noite, e quero que você preste bem atenção, e você não responda com a sua mente, mas você responda segundo aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração. Aquilo que o Espírito Santo te lembrar, não sei, aquilo que o Espírito Santo te falar. Qual é a missão que o Senhor tem te dado? Qual é a missão que o Senhor tem me dado? Quando eu estava lendo esse livro, eu fiquei pensando, qual que é a missão que o Senhor tem me dado? E quando eu olho, irmãos, para a missão que o Senhor tem me dado, eu olho lá na frente e penso, não tem jeito, não tem condição, eu não posso fazer. Mas o Senhor me mostrou, Jonas, ele conseguiu. Com dificuldade, porque ele desobedeceu. E eu quero te dizer, seja mais inteligente do que Jonas. Não desobedeça. Torne mais fácil o seu percurso. Torne mais fácil o seu percurso. Seja surpreendido por aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Talvez o Senhor já te deu a missão de cuidar de um ministério, de entrar para um ministério. Talvez é o ministério que você mais acha ruim de fazer. Talvez é um ministério que você não se vê fazendo ele, mas o Espírito Santo já te falou, entra lá, eu vou te capacitar. Vai lá, faz. Vai lá, se disponha, porque quem capacita sou eu. E muitas das vezes, irmão, nós ouvimos a voz do Senhor tantas vezes e não fazemos. Eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. Quantas vezes o Senhor já me chamou para fazer tantas coisas, e eu com medo, e eu sem direção, porque eu queria ser capaz, eu queria estar capacitado, e não fazia. Mas quando eu entendi que é o Senhor que faz, que é Ele que proporciona, aquilo que o Senhor me ordenar, irmãos, eu estou querendo fazer, e eu estou indo fazer. Ainda que as pessoas achem que está ruim, ainda que as pessoas achem que não é desse jeito, ainda que as pessoas achem que está errado, mas se o Senhor mandou eu fazer, eu vou fazer. E eu quero te dizer nessa noite, se o Senhor mandou você fazer, faça. Se o Senhor mandou você fazer, vai lá e faz. Ele mandou você, Ele não mandou sua mãe, Ele não mandou seu irmão, Ele não mandou seu líder de célula, Ele não mandou seu pastor, Ele mandou você. Vai lá e faz. Mas se o Senhor te mandou você chamar alguém, vai lá e chame-o e faça junto. Que a palavra do Senhor fala também que a gente precisa andar junto, caminhando junto. Talvez o Senhor te chamou para cuidar da sua família.
E você tem negligenciado o cuidado com a sua família. Tem cuidado de tantas pessoas. E você está deixando a sua família para trás. Não faça isso. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Obedecer a Deus, irmãos, pode mudar a história de uma pessoa. Obedecer a Deus pode mudar uma história. Quando fazemos aquilo que Deus nos ordenou, histórias de vida são mudadas. E através da sua vida você pode mudar a história de uma pessoa. Quando obedecemos a Deus, talvez nós podemos mudar a história de uma família. Quando nós obedecemos a Deus, nós podemos talvez mudar a história de uma nação, assim como Jonas fez. Jonas mudou a história daquela nação. Apenas um homem. A palavra de Deus fala que naquela cidade havia mais de 120 mil pessoas. E todas elas foram alcançadas pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, através da obediência da palavra. Mesmo que no primeiro momento Jonas não queria obedecer, ele queria fugir da presença de Deus. Mas quando ele viu que não tinha jeito, quando ele viu que o Senhor estava ordenando, era ele, não era mais ninguém, ele dá a palavra que Deus mandou ali naquela cidade. E mais de 120 mil almas ali reconhecem o poder de Deus. Eu quero te dizer que talvez Deus te deu a missão de falar na sua célula. Um grupo de 6 pessoas, de 5 pessoas. Fala algo que talvez nem está no contexto da célula, mas é uma palavra direcionada de Deus. Fala. Abra sua boca. Fala aquilo que o Espírito Santo tocou no seu coração. Porque através daquela palavra, irmãos, você pode estar mudando vidas, situações. Você pode alcançar famílias daqueles membros que estão ali na célula. Não deixe para depois aquilo que o Senhor mandou você fazer hoje. Não deixe. Não deixe ser dificultada a sua vida por ser desobediente. No versículo que nós lemos aqui em Jonas 3:10, fala assim, olha. Deixa eu ler mais uma vez aqui. Jonas 3:10 fala assim, olha. Viu Deus que não fizeram viu Deus o que fizeram, como se converteram dos seus maus caminhos. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria e não fez. Irmãos, é um dos poucos lugares na Bíblia que nós vemos Deus falar que se arrependeu de algo que Ele falou ou do que Ele fez. Deus se arrepende daquela palavra e resolve dar uma nova chance para aquele povo. Irmãos, a atitude de Jonas tocou o coração de Deus através daqueles jejum, através daquelas orações, através daquela proclamação que eles voltaram para Deus, e mudou a história daquele povo. Mudou a história de 120 mil pessoas que moravam ali na cidade de Nínive. E eu quero te dizer, Deus, Ele quer te usar para mudar histórias ao seu redor. Ele quer te usar. Você pode me dizer, Valmir, eu ainda não escutei Deus falar para mim ir ali pregar. Eu não escutei Deus me dando essa missão. Mas quando nós entendemos, irmãos, que a palavra de Deus, quando nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus registrada pelo próprio Deus, Ele já deixa ali registrado. Ide e pregai o Evangelho. Todos nós temos essa missão. E se você não está cumprindo essa missão, você está em desobediência. Ainda que você não tenha falado, eu não vou pregar para ninguém, mas a sua atitude dá a resposta para Deus. A sua atitude responde ao Senhor o que você quer fazer e o que você tem feito. Amém? Eu gostaria de deixar essa palavra no seu coração e que você refletisse sobre essa passagem de Jonas. Irmãos, o Senhor tem nos chamado a todo tempo. A todo tempo o Senhor tem nos chamado. Ele tem nos chamado. E Ele nos orienta como agir. Ele nos capacita. Foi Ele que nos ordenou. E eu quero te perguntar, o que você tem respondido?
É com a sua atitude que você vai trazer essa resposta ao Senhor. É obedecendo a Deus que nós podemos mudar a história de muitas pessoas, de família, de nação. É respondendo a Deus, respondendo a Ele com as nossas atitudes de obediência, que nós vamos alcançar. Então eu quero te dizer, não fuja da missão que Deus te deu. Ainda que você ache que ela é difícil e que você não pode, eu quero te dizer, Deus vai te capacitar para levar essa missão que Ele tem te dado até o fim. Não esqueça, Deus tem nos chamado a todo tempo. Cumpra a missão que Deus tem te dado, em nome de Jesus Cristo. Amém? Gostaria que você aí na sua casa fechasse seus olhos agora. Você que está aqui no templo, feche seu olho. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Ele, porque eu creio que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Eu creio que ela alcançou o objetivo que Deus colocou. A palavra de Deus, irmãos, é como uma flecha lançada. Depois que lança, ela alcança o alvo, não tem jeito. E eu creio que o Espírito Santo, Ele guia essa palavra, como o vento guia a flecha, até alcançar o alvo. Em nome de Jesus Cristo, feche seus olhos. Eleva o seu coração diante de Deus. Eu creio que o Espírito Santo de Deus já está colocando o seu coração, te lembrando talvez uma missão, ou te dando agora uma missão, ou te falando o que você deve fazer. Faça, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nessa noite eu apresento diante do Senhor, ó Deus, cada vida. Ó Deus, cada vida, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, deu a oportunidade de ouvir essa palavra. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, sacode ela. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nessa noite, coloca, ó Pai, com clareza, com seriedade nesse coração, a missão que o Senhor tem para ela, em nome de Jesus Cristo. Pai, que essa missão, ó Pai, seja desenvolvida, ó Deus, pela capacidade do Teu Espírito, não pela capacidade dessas pessoas. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que essa flecha lançada, ó Deus, por esse irmão, Pai, seja, ó Pai, alcançado o alvo agora, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. E que essas vidas, ó Pai, venham ter, ó Pai, uma história transformada, a história mudada. Senhor, em nome de Jesus Cristo é o que eu te peço nessa noite. Pai, eu peço ao Senhor que venha abençoar cada um, ó Deus, pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Pai, nessa noite eu te agradeço ao Senhor pela Tua palavra ministrada. Agradeço ao Senhor, ó Deus, pelas vidas, ó Pai, que se colocaram diante, ó Pai, deste aparelho para ouvir a Tua palavra. Peço ao Senhor, ó Deus, nessa noite, ó Pai, o Senhor vai de encontro, ó Pai, segundo a necessidade de cada um. Peço ao Senhor, ó Deus, nessa noite, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, ao encontrar um lar, ó Deus, com enfermidade, ó Deus, que o Senhor possa levar a cura do Senhor, ó Pai, naquele lugar. Ó Senhor, encontrar, ó Deus, um lar, ó Deus, que está sendo perturbado, ó Deus, por Satanás. Pai, que o Senhor ponha ele por terra em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor, ó Deus, coloca ele em retirada dessa família em nome de Jesus, dessa casa, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Se o Senhor encontrar um lar, ó Deus, com perturbação do maligno, coloca ele por terra agora em nome de Jesus, Pai. E eu te peço, ó Deus, ao Senhor encontrar um lar, ó Deus, que clama a necessidade do Senhor, que clama, ó Pai, a prosperidade do Senhor. Faça chover bênçãos sem medidas, ó Pai, sobre este lar, sobre esta casa, sobre esta vida, em nome de Jesus. E por isso, ó Pai, eu te agradeço, porque eu creio que o Senhor já está movendo o sobrenatural para alcançar essas pessoas, para alcançar essa vida, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço nessa noite por tudo, em nome de Jesus. Que você tenha uma boa noite, um bom fim de semana, reforçando para você o convite. Esteja aqui conosco aqui no domingo, para louvar e adorar ao Senhor. Não esqueça de trazer a sua máscara para a gente estar aí cumprindo o protocolo e nos protegendo dessa proliferação desse vírus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.